Olá, vizinhos, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, deixa comentários, tirem dúvidas. Sumi, mas voltei, e eu vou explicar nesse vídeo os motivos que eu sumi e a continuação de como está o processo da minha dívida com a construtora para atualizar vocês. Então, bora de vídeo? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer todas as mensagens que eu recebi no último vídeo que eu postei aqui para vocês, falando da minha atual situação financeira, em questão do apartamento, da minha dívida, das mensagens que eu recebi no Instagram também, muito obrigada. Claro que eu recebi críticas também, que a gente vai falar sobre isso aqui, mas as mensagens positivas me dão um gás, acho que sempre dá, né? Assim como eu compartilho com vocês o que está acontecendo para vocês não se sentirem sozinhos, vocês também me trazem um conforto em dizer que vai dar tudo certo, estão orando por mim. Bom, a minha situação continua a mesma, para ser bem sincera com vocês, nada mudou. Algumas pessoas até acharam que eu não estava trabalhando para eu procurar um trabalho ou uma outra renda, mas eu sim estava trabalhando e acabei de ficar desempregada, então as coisas apertaram mais ainda. Eu estava num trabalho que eu tive uma promessa de promoção que não aconteceu, na verdade deu tudo errado no lugar, assim, o lugar, né, não comigo nem nada, mas enfim, isso é uma outra história, mas a situação continua a mesma. Eu continuo devendo à construtora e agora estou devendo o banco também. Eu tenho que pagar uma parcela esse mês, senão meu apartamento pode ir para execução judicial. Eu tenho que pagar pelo menos uma parcela por mês e eu tô com 3 atrasadas. A sorte é que não são altas, então eu tô esperando a minha rescisão sair para eu poder pagar e ficar em dia, pelo menos com o banco. Em questão da construtora, eles estão bem difíceis de negociar. O que eu sugeri para eles? Vamos renegociar toda a minha dívida com meu saldo devedor e fazer parcelas com que eu consiga pagar. Porque as parcelas, gente, quando eu negociei um tempo atrás, elas ficaram em 900 mil, e 900 reais. Então, dava para eu pagar apertado, mas dava, eu conseguia. Só que os juros foi crescendo tanto dessas parcelas devido ao índice que é calculado, se eu não me engano é o IGPM alguma coisa, esqueci, gente, eu coloco aqui depois. IGPM-GV, lembrei. Os juros é altíssimo, altíssimo, e ele trabalha na economia, na inflação, e o nosso país tá aquela beleza, né? A economia tá, enfim, uma loucura. E as parcelas já estão em quase 1.400 reais, gente, é quase o dobro, assim, então não tem como eu pagar uma parcela, porque assim, se eu pago 900 reais de 1.400, por exemplo, os juros continuam, então fica elas por elas, não dá na mesma. Eu fiz isso um tempo atrás, antes da outra vez que eu tive que renegociar, e não adiantou de nada, ficou elas por elas e, enfim, eles me sugeriram quitar um valor X da dívida à vista, coisa que também é impossível, que eu não tenho. E aí eles poderiam ver se a diretoria aprovaria uma renegociação. Só que eu não tô conseguindo arcar. E assim, como eu disse pra vocês, tem fiadores envolvidos, né? Então não é só o meu nome que tá no Serasa ou sei lá onde esteja. É o nome desses fiadores também. E tá virando uma bola de neve terrível. Eu recebi críticas também de por que você comprou se você não tinha condições de pagar e tal. Quem me acompanha no Instagram, ou quem viu meus primeiros vídeos, sabe que a minha situação financeira quando eu comprei o apartamento era totalmente diferente. Eu vivia uma outra realidade. Eu tinha um trabalho bacana, eu tinha uma empresa de assessoria de casamentos, que era uma renda extra que eu tinha. Era outra história, gente. Antes da pandemia, a história era outra. Na pandemia, só para resumir para quem não entende, para quem não sabe, na pandemia, os eventos, que era o que eu trabalhava, que era uma fonte extra de renda, os eventos definharam, a gente sabe, vocês sabem que fecharam tudo. Ninguém mais casou, ninguém mais fez festa. Eu perdi inúmeros contratos de casamento, eu tive noivas que simplesmente sumiram e não me falaram nada. Me contrataram meus trabalhos, e ok, tipo, sumiram, não falaram, olha, Camila, não vou fazer mais. Não, eu sabia que poderia não acontecer, mas eu não tive retorno de nada, simplesmente desapareceram. Noivas casaram de outras formas e não contaram com os meus serviços. Então isso acabou que me prejudicou muito. E aí as coisas começaram a ficar muito difíceis pra mim.
Eu tive uma história de vida, assim, durante a pandemia muito difícil. Eu passei por coisas muito complicadas que me trouxeram traumas até hoje, que eu trato até hoje, eu tomo remédio até hoje, por conta de tantas coisas que aconteceram, e isso refletiram hoje. Eu sou uma mãe independente, eu tenho 2 filhos, para quem sabe eu tenho um casal, uma filha de 13 anos e um filho de 9 anos. Eu vivo com eles aqui, é o único lugar que a gente tem para morar, é a nossa casa, é o nosso lar. Esse ano fizeram 3 anos que a gente tá aqui, então é a nossa casa. Não tem como a gente pegar e simplesmente vender, quitar a dívida e ir embora, sei lá pra onde, pagar um aluguel, por exemplo. A gente ia trocar o 6 por meia dúzia. Então, eu não posso tirar o que eles têm hoje pra poder fazer toda essa loucura e voltar pra estaca zero de novo. Às vezes eu sei que dar 2 passos para trás é importante para dar impulso para frente, mas nesse caso aqui é bem complicado porque não envolve só a mim, envolve a mim, minha família, meus filhos, minha cachorra que tá aqui comigo, envolve todos que acreditaram em mim, envolve meu pai, que essa conquista eu dediquei a ele faleceu antes mesmo de eu conquistar isso, mas tudo isso eu devo a ele, a criação que ele me deu, ao propósito, à força. Eu me tornei uma mulher totalmente diferente depois que ele faleceu. Eu amadureci 30 anos em uma semana, em um dia, assim, depois que eu perdi meu pai, porque eu sabia que eu tinha ele e depois eu não tinha mais. Então, assim, eu sei que tem muita gente nessa situação e não sou só eu. Isso não é que me conforta, mas de alguma forma não me deixa numa zona de conforto sozinha. Sabe, é só eu mesmo, então eles dão um jeito. Não, é muita gente. Falando um pouco da Metrocasa agora, se eu compraria novamente na Metrocasa, eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou gravar e vai no ar amanhã, em relação à Metrocasa, que é um assunto mais importante, assim, um assunto mais técnico que eu preciso passar para vocês. A Metrocasa já negociou comigo dívidas anteriores? Já. Mas eram situações totalmente diferentes dessa que eu estou vivendo atualmente. Não me nego a pagar, mas eu preciso de valores que caibam no meu bolso, assim como várias outras pessoas que estão devendo à construtora e não conseguem pagar, que me chamaram no Instagram, Cami, eu tô passando pela mesma situação, tá acontecendo a mesma coisa comigo e eles não negociam e tal. É um direito deles? A gente assinou um contrato e a gente tem que arcar com isso. Mas, vendo o cenário atual, o cenário de desde quando compramos o imóvel até hoje, poderia ser reavaliado. Eu acredito que ninguém comprou um apartamento para ficar devendo ou para se encher de dívidas. Muito pelo contrário, é a nossa casa, a gente dedica. Eu reformei isso aqui praticamente sozinha. Eu inventei coisas aqui, eu bolei decorações, que inclusive tá definhando por conta de problemas da construtora, que eu falo depois. E eu não posso deixar isso simplesmente passar por conta disso. Então, eu vou continuar insistindo com a construtora, eu vou continuar brigando e falando, eu preciso que vocês me ajudem para eu poder ajudar vocês, pra gente se ajudar e dar tudo certo para todo mundo. Então é isso, a minha atual situação é essa, desempregada, continuo devendo a construtora, mas já estou com trabalho em vista, fiquem tranquilos. Eu não vou ficar parada, nem choramingando pelos cantos, não vou jamais, isso jamais. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, não sei como, mas que vocês tenham entendido que nós somos humanos e que a gente passa por momentos, por fases boas, por fases ruins, às vezes perduram mais tempo, mas precisamos ser resilientes. E isso a gente não pode deixar morrer jamais. A gente tem que ser persistente e resiliente, não deixar a peteca cair, não desanimar, não entrar numa depressão, nada. A gente tem que lutar e ir até o fim. E é isso, a gente sabe como é difícil chegar até aqui, como é difícil a gente ter que abrir mão de inúmeras coisas, pequenas para alguns, mas pra gente fazem todo sentido, mas que a gente teve que abrir mão para poder estar aqui hoje, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.